tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho do amor de Cristo. Antes de começar, quero deixar para vocês um versículo na qual se encontra em 1 Coríntios, que é Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 7, apenas a parte B. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, porque Cristo, nossa Páscoa, nossa, no plural, foi sacrificado por nós, plural. Então, não foi sacrificado só por mim, só por você, foi pela humanidade, foi por nós. Antes de começar a contar a história, eu quero cantar com vocês, tentar ensinar para vocês, talvez alguns já conheçam, outros não. É um corinho que fala de Páscoa, que diz assim, Cordeirinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. O amarelo nos lembra as cores do céu. O amarelo nos lembra as cores do céu. Lugar preparado para quem for fiel. Lugar preparado para quem for fiel. Mas entrou o pecado e nos separou. Deixou tudo preto, escuro ficou. Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz. Olha. Deus envia Jesus pra morrer aonde? Lá na cruz. E o que diz agora? Lavando com sangue vertido na cruz. Lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho, alegre hoje estou. Coração lavado, pecado tirou. Pagando o preço, Jesus meu Senhor. Pagando o preço, Jesus meu Senhor. Como a árvore verde bem forte estou, raízes firmadas na rocha, o Senhor. Raízes firmadas na rocha, o Senhor. Amém? Olha, crianças, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui da musiquinha. Hoje eu vou contar para vocês a história que vai falar da Páscoa comercial e da Páscoa que está na Bíblia, bíblica, que é a verdadeira Páscoa. Porque você viu que em 1 Coríntios 5, versículo 7, na parte B, diz o quê? Porque Cristo é nossa Páscoa e foi sacrificado por nós, pela humanidade. Está aqui na Bíblia. Então é importante que você entenda, que você veja a diferença entre a Páscoa comercial e a Páscoa que está na Bíblia, que é a verdadeira Páscoa, ok? Vamos lá. Quando a gente vê o coelhinho, aí você já lembra dos comerciais de TV, já te lembra, a coelho da Páscoa, sendo que esse coelhinho, quem criou o coelhinho? Foi Deus. É apenas um bichinho onde Deus criou, como todos os bichos.
E aí aí vem aquela ideia, ovo de chocolate, presente, vem um monte de coisa na sua cabeça, não é? Comer chocolate, que delícia. Mas aí tem outra parte, o cordeiro. Agora o cordeiro, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou contar para vocês. Existia um povo de Israel, eles estavam cativos, que quer dizer, escravos no Egito. Eles sofriam naquele lugar. E Deus, vendo o que eles sofriam, enviou Moisés e seu irmão Arão. Enviou seu irmão Arão. E os dois foram até Faraó. E ali Deus usou ele. E ele disse que haveria certas pragas. E Deus enviou 10 pragas. Primeiro começou. Aí foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6, 7, 8, 9. E quando chega na 10ª, o que acontecia? Seria a morte dos primogênitos. O filho mais velho morreria. E assim mesmo, Faraó, com o coração endurecido, não deixou o povo ir. E o que Deus fez? Deus mandou que matasse um cordeiro. E daquele cordeiro pegasse o sangue e passasse nos umbrais das portas, passasse nas portas. Porque onde o anjo da morte passasse, esse já estamos falando da Páscoa bíblica, viu, crianças? Onde o sangue passasse, os filhos não morreriam, o primogênito, o filho mais velho, não morreria. E assim o povo de Israel fez. Passou sangue, tudo bonitinho. E nenhum filho faleceu. E eles pegaram aquela carne, fizeram pão sem fermento, comeram aquela carninha do cordeiro, comeram pão sem fermento, o que mais? Ervas amargas. Ervas amargas, meditando na palavra, eu chamo ervas amargas. Porque, crianças, era um dia alegre? Não era. Por quê? Quantas pessoas morreram? Quantos meninos morreram? Então, eles obedeceram, ninguém morreu, mas os adolescentes, as crianças morreram. Então, eles comeram as ervas amargas também, do povo de Israel, dentro das suas casas, ali protegidos, como Deus havia ensinado. E agora, quando você vê esse ovo, o que te lembra? Vou ganhar um ovo de Páscoa, alimento da Páscoa, que delícia, tá? Essa é a Páscoa comercial. Vamos lá. Já outra parte. Quando Jesus se reuniu com seus amigos, que eram os discípulos, ele comeu o pão com seus amigos, tomou o cálice. O pão significa o corpo de Cristo. Já o vinho significa o quê? O sangue de Jesus derramado. O sangue de Jesus derramou lá naquela cruz do Calvário por cada um de nós. Então significa isso. Imagina lá, Jesus foi morto naquele lugar e seu sangue derramado naquela cruz. Imagina, crianças. Esse Jesus estava comemorando a Páscoa lá junto com os discípulos. E lembrando que na primeira, onde eu falei do cordeiro, relembrando um pouco, eles também celebraram a Páscoa ali. Foi celebrada a primeira Páscoa ali com eles, juntamente os israelitas, comendo aquele pão que eu falei, comendo as ervas amargas e da carninha do cordeiro, ok? Até aí entenderam? Da Páscoa comercial. Aproveitam-se para fazer o quê?
dormir, descansar. Por quê? Porque é um feriado, né? Tem uns dias para descansar. Mas olha, crianças, já na Bíblia, olha o que diz. Que era o contrário, Jesus ele não descansava. Pelo contrário, ele foi orar, ele orava, fazia obra. Olha isso. Ele não descansou na sua última Páscoa, criança. Ele ficou orando porque ele sabia o que ia acontecer em seguida, né, com ele. Ele seria levado, massacrado, maltratado ali naquela cruz. Porque ele quis nos livrar de todo o pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo o pecado. E era a promessa de Deus que ele viria para salvar a humanidade, que ele morreria lá na cruz. Então Jesus não descansou. Próximo ovinho. Vocês perceberam que a história são em formatos de ovinhos, né? Olha aqui, crianças. Tá dizendo Feliz Páscoa. Quando chega a Páscoa, aí uns ligam, outros mandam cartões. Eu não sei como funciona em muitas casas, mas imagino que aí manda presentes, essas coisas. Isso é a Páscoa comercial. Já olha aqui. Jesus, ele não recebeu nada, crianças. Nada. Pelo contrário, ele deu a sua vida por mim, por você, deu a vida por nós. E a Bíblia diz que cravaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Imagina, crianças, aqueles espinhos, o sangue jorrando na cabeça deles. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, que acredite, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pelo contrário, Deus não ganhou nada. E interessante que nós não merecemos, mas o Senhor, ele é infinito em tua misericórdia, crianças. Agora vamos para o próximo ovo, pro próximo ovinho. Aqui temos uma criança segurando um presente. O que acontece? Muitas crianças nessa época querem ganhar muitos presentes. E se não ganhar, fica muito bravo, muito brava. Eu não ganhei presente, eu não ganhei ovo, aquela coisa. Agora, olha aqui, crianças. O nosso maior presente, sabe qual é? É Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Esse presente é maravilhoso. Imagina se ele não tivesse morrido por nós, não tivesse se entregado lá na cruz, vertido seu sangue lá na cruz. Como seria para nós? A gente viver no pecado, não tivesse solução alguma, mas Deus foi lá e falou assim: não, tem uma solução para isso. Eu vou enviar meu único filho por amor a vocês. E olha, o maior presente que você pode ganhar é esse. E aí o último ovinho, sabe o que fala, criança? E aí você já teve aquela Páscoa, aí comeu aquele monte de ovo, na Páscoa comercial, né? Aí já comeu um ovo, e aí tá com aquele, né? Imagina numa festa. Você fez aquela festa toda, aquela alegria que parece uma alegria, né? Uma alegria que parece tão grande, mas você vai dormir, você chega no final, você fala assim: nossa, passou a alegria. Mas eu digo para você que isso acontece por causa do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, entendeu? A gente tem que buscar sempre a Deus primeiramente. E para que o nosso coração esteja limpo, para que as alegrias deste mundo, elas são momentâneas, são rápidas, mas a alegria com Jesus é quando você deita na cama, você tem paz, crianças. A alegria de Jesus é diferente quando você fala do amor de Deus lá na sua escola, e você fala: ai, Jesus, ele é maravilhoso.
Jesus, ele me salvou, Jesus morreu na cruz por mim. E você se sente feliz de falar de Jesus, porque Jesus, ele coloca uma alegria dentro de você, ele transforma a sua tristeza em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E aqui por último temos, sabendo, é a última parte. Jesus, ele não morreu. A Bíblia diz que ele foi crucificado, levaram ele até um túmulo. E algumas mulheres foram até aquele túmulo. Algumas mulheres foram até lá. Sabia, criança? Elas foram até lá. Só que quando chegou lá, um anjo disse que ele não estava mais lá. Ele estava vivo. Ele já havia ressuscitado. Então Jesus não está mais morto, ele não estava morto mais. Porque só ele pode nos perdoar. Deus cumpriu a promessa. Que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. E está com as mãos estendidas para abençoar cada um de nós. Crianças, eu desejo para vocês uma feliz Páscoa. Agora você sabe qual a diferença entre a Páscoa comercial e a bíblica, que é a verdadeira. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.